Ei, pessoal, como vocês estão? Estou aqui para mais um episódio, o 7º episódio do podcast Suavemente, e é um tema que dá uma sequência, uma continuidade na sequência de temas sobre mulheres e saúde mental. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e saúde feminina, trazendo tópicos como liberdade, saúde mental, o dinheiro. Então a gente vai fazer essas 3 correlações aí junto com o empreendedorismo. E eu tenho a honra, né, e o privilégio de estar como empreendedora. Particularmente eu admiro muito, que é a minha tia. Ela vai se apresentar, ela se chama Mariângela e ela é proprietária da Mary Angel. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história dela, sobre todas as questões que envolve ele ter um negócio, né, tanto na saúde mental, física, na rotina. E é um prazer te receber, te agradecer pela oportunidade, pelo espaço, por vir trocar assim com a gente essas informações. E queria que você se apresentasse para o público assim um pouquinho da Mary Angel profissional e Mariângela pessoal. Então, boa tarde para todos, né? É um privilégio para mim poder estar participando desse podcast aqui, falando sobre o empreendedorismo, das mulheres empoderadas, das mulheres que hoje conseguem ter uma vida mais livre com relação ao trabalho versus CLT. Então, para mim, é um privilégio, tá? A Mary Angel Moda Íntimas agradece. E conta um pouquinho pra gente, né? Às vezes eu chamar de tia, Mariângela, posso me confundir. Um pouquinho pra gente, assim, da sua história, né? Com a sua marca, como é que surgiu essa ideia, esse sonho de empreender. Então, a Mary Angel, ela é bem relacionada ao meu nome, né? Mariângela. Então, eu sempre brincava, Mary Angel, Mary Janes, então surgiu a Mary Angel Moda Íntima. A Mary Angel Moda Íntima, ela surgiu através de um sonho, de um desejo que eu já vinha trabalhando isso há um tempo, né? E está mais ligada à minha base familiar. A Mary Angel Moda Íntima, ela vem de uma realização pós alguns traumas, algumas coisas que aconteceram na minha vida, mas ela veio para trazer um pouco de liberdade na minha vida, liberdade financeira, liberdade de poder ter horário sem ser aquele exatamente o horário a cumprir, etc. E como é que foi, assim, esse ponto, assim, só pra gente entender que a partir de quanto que existe a marca, você já trabalhava com vendas antes, como é que era? Como é que foi esse início mesmo pra sair de onde você estava antes e começar a empreender? Então, eu comecei já fazendo uma consulta de mercado há um ano. Eu trabalhava CLT numa empresa. Eu me descobri como vendedora. Então, a vida inteira eu gostei de vender. Eu queria ser professora, mas aí eu me descobri na área de vendas e deu super certo. Eu amo vender, eu tenho prazer em vender. Então, mediante isso, eu comecei a pensar como que seria a minha vida posterior a uma certa fase, né? Então a Mary Angel, ela surgiu através dessa pesquisa mercadológica e de incentivos, né? Um incentivo maior veio da minha mãe. E, e através disso eu comecei a fazer uma pesquisa. Trabalhando na empresa, eu já comecei a ter algumas revendedoras, né? Porque a Mary Angel Moda Íntima, ela trabalha com distribuição de kits consignados, né? Justamente para pessoas que às vezes não podem trabalhar com horários fixos, né? Ela pode ser flexível, mães que têm filho pequeno, pessoas que às vezes têm alguma deficiência, ou algum problema que não, né, se limita, ela pode estar vendendo a lingerie dentro de casa. Então, ajudando esse grupo, que eu já passei por isso, que eu também sou mãe, pensando nisso, surgiu a Mary Angel Moda Íntima. Então, essa pesquisa já foi feita. Antes de eu sair, eu já tinha 5 revendedoras. E aí eu falei, agora eu posso dar meu primeiro passo. E é interessante isso que a Mariângela fala, no sentido que já teve um planejamento, uma pesquisa de mercado antes dela tomar o passo ali, né, a decisão de empreender. Ela já tinha, assim, já tinha começado ali
devagarzinho ali na revenda. Então, não foi no escuro, assim, não foi algo sem planejamento ou sem visualizar o que, que você queria. Então, é muito interessante falar da transição. Ela era CLT e aí isso foi caminhando aí para um outro lugar, né? E acredito que é importante trazer nesse link o processo, né? Assim, Sim. porque imagino que você deve ter tido ali alguns receios. Eu acho que é interessante falar um pouco desse início, assim, como é que Sim. foi esses medos que com É, certeza surgiram. os medos sempre existem, né? Porque você não começa empreendendo e já tendo lucros. Não é isso. É todo um processo. Então, quando você passa por esse processo, você tem que ter, assim, saber administrar essa parte financeira. Então, o que que eu fiz? Eu saí da empresa, aí eu tinha, né, o seguro para receber, eu fiz toda a divisão, eu me organizei financeiramente. Quando eu saí, eu já tinha sacoleiras me dando X na mão, que dava para mim, pelo menos para me pagar minha despesa fixa de casa, porque eu sempre tive um medo de sair do CLT e não dar conta de pagar as despesas, porque com filho. E aí, a partir desse momento que também meu filho teve a independência dele, me ajudou a dar espaço e o apoio da família também é muito importante, Uhum. tá? Rede de apoio ali, A né? rede de apoio. A rede de apoio é extremamente importante. Saber que se der errado ou se não der como você esperava, tem alguém ali que possa te dar ali Sim, algum norte, né? E uma isso. outra pergunta, fazendo essa relação aí com a venda, porque você já vendia antes, trabalhava com vendas, como é que você se sentiu, não sei se você lembra, né? Da sua primeira venda ali com a sua marca, Mary Angel Moda Íntima, quando você viu ali a primeira sacoleira, a primeira marca, as coisas acontecendo, você lembra como que você se sentiu? Ah, eu senti assim uma alegria enorme, porque é quando você acredita que você vai começar um negócio, e você acredita naquilo que você está empreendendo, isso é muito importante. É a mesma coisa de eu passar uma revenda, uma sacola minha para alguém e a pessoa não acreditar. Então, primeiro passo é você acreditar. E aí, quando você, a partir disso aí, aquela primeira venda que veio dando resultado para mim foi a certeza de que dali eu ia alavancar cada vez mais e trazer, né, que era um sonho meu também para as mulheres, assim como eu passei, né, mãe solteira, sem a ajuda do pai, e aí eu consegui trazer isso, né? Porque eu também fui sacoleira no passado, eu fui revendedora, eu revendia. Então, a minha história não é a da agora. A minha história já, desde CLT, eu já era revendedora. Eu sempre vendi produtos extras para complementar minha renda. Então, a Mary Angel, ela veio nessa intenção de ajudar as mulheres, né, que queiram complementar a renda, ou que trabalham fora, mas precisam de complementar a renda, porque precisa de pagar uma babá, ou precisa de colocar o filho numa escola de futebol, numa natação e etc. Então, pensando nisso, no meu caso, lá no passado, eu trouxe essa experiência para a vida. Uhum. Então, com certeza, isso mudou a sua forma de se ver, né? Como pessoa e como profissional, né? O que mais que mudou, assim, quando você se viu, assim, porque a venda sempre fez parte da sua vida, mas quando a marca veio, de fato, não era só uma parte da sua vida, ela se tornou a sua vida e tomou mais espaço ali dentro, né? Como é que você se viu, assim, quando você viu que você tinha ali, Essa estava transição, né? gerindo seu próprio negócio, a sua Sim. marca, a sua identidade mesmo? Ah, então, eu me senti muito confiante, porque eu acho que o primeiro passo é a confiança. E aí, quando você tem confiança daquilo que você está fazendo, você pode ter certeza que o sucesso é garantido. É o que eu falo sempre para as minhas revendedoras, que mesmo que algumas, Mari, esse mês eu não vou revender mais, por certo motivo, eu falo, as portas estão abertas, porque acontece que existem em todas as pessoas altos e baixos, e às vezes pode estar com algum problema em casa, ou algum problema de saúde, mas eu sempre, essas revendedoras sempre voltam e falam, Mário, eu quero vender de novo. Então, assim, a confiança, para mim, foi o principal. Uhum. E assim, falando um pouco da parte da psicologia, dentro de todo o processo que a Maria Ângela trouxe, a primeira conquista financeira, assim, no sentido desse primeiro passo, ele é muito importante emocionalmente,
Porque é até um ponto que a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, sobre os medos e as crenças limitantes que a gente tem. Então, assim, tem os medos normais, porque é um negócio ali que envolve altos e baixos, né? Como foi falado, mas é algo que a gente se limita muito, assim, até antes de tentar, antes de visualizar, a gente tem essas crenças de não sou capaz, não vai ser suficiente, e se der errado, enfim, a gente imagina só, Justamente. a gente realmente só imagina se der errado. Poucas vezes a gente imagina, se der certo, se eu conseguir isso, né, e se realmente eu conseguir chegar onde eu imagino, né, em relação a sonhos, enfim. Então, essas crenças limitantes faz com que a gente tenha dificuldade de sair da zona de conforto, de dar o primeiro passo. E importante que a gente sempre frisa aqui no podcast, a Maria Ângela também comentou do processo, que não é do dia para a noite, né? Toda essa transição do CLT, do planejamento. Primeiro não vai ser visando o lucro, vai ser visando se pagar ali, e aí a partir disso vai tendo um crescimento. Então não é algo que é fácil, mas que tem outros benefícios que a gente vai trazer um pouco da sua Sim. experiência em relação a isso. E, assim, muito importante, como a Maria já falou, do impacto para outras mulheres, que é o que a gente está trazendo muito na discussão do podcast. E a gente está fazendo como se fosse uma linha ali de raciocínio. Então, a gente teve o primeiro episódio de violência doméstica, o segundo de depressão e ansiedade, e o terceiro sobre empreendedorismo. Então, é meio que fosse um terceiro para fechar e para dar um caminho ali para muitas mulheres saírem desse lugar desse relacionamento abusivo ou dessa dependência financeira, né, dos maridos. Você, na sua vivência, consegue ver assim, esse impacto, que é um impacto muito grande, não só na questão É, da mãe solo, de auxiliar na sim, renda, né? muito Não é só relevante. financeiro. É muito relevante porque hoje em dia as mulheres que são totalmente dependentes do cônjuge, elas acabam sendo submissa, né? E na atualidade as mulheres estão mais empoderadas, as mulheres estão saindo mais, buscando mais e tentando mudar essa história. E já mudou bastante, né? A tendência agora é mudar mais ainda. Então, assim, a Meriende, que é o meu empreendimento, ele veio para agregar. Agregar o quê? Eu não só passo o kit para revenda e elas ganham uma renda extra, não. Eu também tenho um apoio, eu dou um apoio, porque se você, no momento que eu entrego um kit, uma revendedora minha está triste, eu sento, converso com ela, eu tomo um café. Então, ali você tem uma pausa para trocar ideias, trocar experiências. Eu trago muito a minha experiência do passado, né? Que também foi uma mulher que sofreu abusos. Então, assim, essa experiência que eu trago hoje, ela me fortalece e ela faz com que eu passo essa força para as minhas revendedoras, mostrando para ela que o medo é só uma palavra. E a gente precisa de quebrar esse tabu, né? De mudar essa história, de aprimorar. Porque se o meu negócio hoje não está bom, eu vou procurar outra coisa. Eu vou agregar isso, vou fazer aquilo. Mas eu nunca vou desistir. Então a palavra hoje é não desista dos seus sonhos. Vá em frente. É um case de sucesso, né? Isso. Então, assim, olha para como que é interessante ver o impacto de empreender no sentido aí da Mary Ann, impacta não só o financeiro, mas o emocional, a Emocional, independência dessas principal. mulheres, a autonomia e o acolhimento, né? Enfim, a esperança. Você se torna um É, exemplo para sim, elas dentro da sua vivência como mulher que deu sim, certo, que conseguiu, né? Então, é um isso. impacto muito Elas importante. espelham muito, né, em algumas coisas, assim, até que eu posto e coisas que eu consigo realizar, agregando também, porque eu também agrego na Mary Angel, né? Hoje eu trabalho também com roupa de cama, então eu estou sempre inovando. Se uma coisa ali não está muito boa, eu agrego outra, eu vou fazendo isso. Então eu sou uma mulher assim que eu não espero acontecer. E eu tento passar isso para as minhas revendedoras, porque a gente não pode ficar só esperando, a gente tem que ir também à luta, né? E sempre fomos. Então, esse impacto que a gente está mudando essa história, ele vem cada dia mais para melhorar, principalmente a parte mental de nós mulheres, fazendo com que a gente não se estacione, Uhum. comece a ver a vida de uma outra forma e ver que a gente tem capacidade. E saia dessa zona de... Saia Porque da para zona de chegar lá, conforto. né, precisa passar pelas Isso. dificuldades, né? Para crescer tem que passar por tudo isso. Muito interessante, Justamente. né? E antes da gente continuar, eu vou dar um recadinho da Implantar,
né, sobre a internet, que a gente está aqui, né, na Casa Implantar. E é uma internet que tem uma liberdade muito, muito grande, assim, em relação a planos, a valores, de 5, 12, 30, 45 megas. Então, uma internet que dá uma liberdade ali, né, para onde você quiser, em todos os lugares. E a melhor conexão também, né? Então, tem planos de 1.000 mega, de 600 mega. Então, assim, acessem o site, o Instagram da Implantar e consultem aí os melhores planos para você. E aí, voltando, né, nesse assunto, né, que a gente estava falando sobre tudo isso, né, sobre esse caminho de sair da zona de conforto. Eu costumo sempre falar que, e aí eu acho que queria voltar um pouquinho nessa história, foi quando você já deu essa chave ali inicial, né, assim, você comentou que teve a questão do seu filho ter independência, isso fez você alavancar, a rede de apoio também foram um dos pilares, mas como é que você sentiu ali no CLT que você já tinha chegado, assim, naquele limite? Porque a gente às vezes vai percebendo e vai adiando, você chegou nesse ponto, assim, de... Sim, eu adiei muito tempo, né? A minha mãe foi um dos pilares, ela foi a maior incentivadora da Mary Angel Moda Íntima, e a Mary Angel Moda Íntima hoje existe através do sonho dela, porque ela sempre me incentivou, ela falava assim, filha, você tem um know-how para montar alguma coisa para você, que seja um carrinho de cachorro-quente aqui na porta de casa. Porque tudo que você faz com carinho, você faz com amor. Então, assim, aquelas palavras, né? A minha mãe hoje é falecida, mas aquelas palavras dela, logo depois que ela se foi, ela me marcou muito. Porque eu falei assim, gente, minha mãe a vida inteira foi guerreira, foi uma pessoa que sempre foi vendedora. A minha mãe sempre vendeu lingerie. Minha mãe sempre vendia tudo que passava na porta que eu oferecia para ela, ela vendia. Então, eu, pensando nisso, né, essa parte dela, assim, desse conselho que ela me dava, eu falei, não, agora é minha vez de tentar. E aí, assim, Deus me abençoou. O meu pai foi uma pessoa que, quando eu também iniciei a Mary Angel, eu falei, pai, eu tô assim, insegura, porque eu tenho medo, né, de não... essa palavra que eu não gosto de ficar nem repetindo, mas eu ficava insegura, com medo de não dar conta. E se der alguma coisa errada, você me apoia, você me ajuda? Ele, completamente. Pode ir que eu estou aqui do seu lado. Então, não que você precise da pessoa ali 24 horas, que você precise daquela pessoa o tempo todo te ajudando financeiramente. Mas só dela falar para você, aquilo ali é como se ela estivesse te dando um empurrão. Vai que você tem capacidade. E a gente nunca devemos desacreditar no nosso potencial, que é importantíssimo acreditar que você consegue. Tudo que você quiser, você consegue. E É isso. aí, mais uma história, né? Assim, a partir de uma história, né? Igual você traz a importância é, dessa motivação, né? Das pessoas acreditarem, mas principalmente você, né? Então, as pessoas podem até te incentivarem, mas se você também não acreditar, meio que você vai ouvir aquilo e vai sair no outro ouvido. Mas ter o apoio faz toda a diferença, né? Então, para quem tem essa rede de apoio, às vezes a gente precisa absorver também, porque a gente absorve muita coisa negativa, mas será que o positivo também a gente dá essa atenção às vezes? Então, assim, quando ela traz isso, dessa questão da mãe incentivar, isso é muito importante. Então, toda palavra ela tem um efeito muito grande na gente, principalmente, assim, tanto positivo quanto negativamente. Então, a força desse conselho, a força dessa confiança que foi passada na criação dela, olha o quanto que isso reverberou. E foi uma motivação para ela tirar esse sonho do papel e honrar a história da mãe, né? Então, assim, olha como que é uma ressignificação de um luto também no meio disso, né? Então, Sim. não é fácil. Eu acho que é legal trazer os Foi, bastidores, foi né? num momento que eu estava assim, péssima emocionalmente, eu estava assim, cheia de problema, psiquiatra, psicólogo, tomando remédio, mas eu não me abaixei mediante esses problemas, dificuldade, o luto, né? Ele perdurou um tempo e assim, a gente vai tendo aquela dor, mas aquela dor foi tão assim, é uma coisa que eu falo que é Deus mesmo. E a força da minha mãe mesmo. Aquela dor me deu força. Me deu força para que eu pensasse assim, nossa, minha mãe falou tanto, ela falou tanto, filha, vai que você consegue, e eu tô aqui chorando. Não, eu vou levantar a cabeça. Eu levantei e fui atrás
desse sonho. E hoje eu realizo ele há quase 5 anos. Não, minto, 6 anos já, a Mary Angel Moda Íntima. E assim, cada dia mais eu só agradeço pela força e que as pessoas continuem pensando positivo também, que é o que eu posso trazer de mensagem assim bacana, sabe? Traga aquilo. Se tem um sonho, não desanime. Uma hora você vai realizar ele. Uhum. E aí, assim, e antes de, quando você tomou essa decisão, 2021, né? A partir Foi. disso, tava na pandemia ainda? Tava, é pós-pandemia, Finalzinho. né? Finalzinho da Uhum. pandemia. Então tinha mudado muitas coisas ali também, Tinha. né? Mudou tudo, né? Assim, a forma a- o estilo de compra, né? As pessoas começaram a comprar mais pelas redes sociais, né? Então, assim, mudou completamente. Então, assim, a venda tete a tete, ela não acontecia tão igual antigamente, né? Em 2019 para trás, e mudou tudo. E aí, eu já aproveitei com essa mudança e já fui renovando tudo. Então é importante falar isso, dessa questão de se reinventar, né? Se Então, nesses reinventar. 6 anos, você precisou também adaptar ali as mudanças do mercado, a questão da venda online. Você teve. Como é que foi para você assim, se inserir na. Por exemplo, você trabalhava antes no CLT com vendas, mas algo mais físico ali. Como é É, que foi para você se inserir nesse mundo, assim, aprender? Foi difícil? Foi fácil? é assim, não é fácil, né? Se a gente for analisar, não é fácil, mas também não é difícil. Então, o que que acontece? Você reinventa conforme o mercado. É, eu comecei a ver que o meu nicho era venda tete a tete. Então, eu busquei, através dessa pesquisa de mercado, tá? Eu busquei algumas coisas que eu, particularmente, prefiro comprar vendo o produto do que comprar pela internet. Eu, Mariângela. Então eu pensei, eu acho que eu também não sou a única. Tem muitas pessoas que gostam de comprar ali na emoção, que gostam de ver o produto para comprar. Eu vou trabalhar esse tipo de público. Então eu comecei a trabalhar esse público, né? E deu super certo. Continuo trabalhando esse público e não tenho muito intenção de trabalhar totalmente online, não. Eu vendo através do WhatsApp, né? Através do Instagram, mas o forte do meu negócio é a venda pessoalmente. Uhum. Né? Você vai ali, eu vou numa festa, eu levo meu produto e vendo. E as minhas revendedoras são a mesma coisa. Vende do grupo familiar, né? Aquelas que principalmente que têm crianças que não podem sair para muito longe ou ter que ir para outros lugares para poder fazer a venda, ela vende no próprio seio familiar. Então, Então, eu me reencontrei nesse mercado que eu acredito que tem mercado para todo mundo, né? E você pode vender picolé, você pode vender o que você quiser, tem mercado para todo mundo. e olha o que é interessante, né? Ela fala que ela se reinventou porque realmente o mercado exige que você não fique engessado ali, mas ela não deixou de fazer o que ela acredita, né? Que é a Sim. venda ali no pessoalmente. Então, acho que isso é muito interessante. Você abraça, acolhe as mudanças, até para aumentar as possibilidades, a visibilidade, mas não deixa de acreditar em algo que você gosta de fazer, algo que você acredita, né? Então, assim, isso é muito importante. Acho que não só, né, na questão do empreendedorismo, mas em outras áreas também. Abraçar o novo, mas saber o seu estilo, saber o que você gosta. Sim. Senão a gente fica reproduzindo muito tudo igual em rede É. social, né? E aí você acaba perdendo sua essência, né? A minha identidade é vender ali, ó, mostrando, porque além da venda, eu gosto de conversar. Eu gosto de tomar um cafezinho na hora que eu vou levar o produto para o meu cliente. Você bate um papo, você revê os amigos. Então, é uma forma de eu me conectar também com as pessoas, porque, infelizmente, hoje se perdeu isso, né? A gente agora conversa só pelo WhatsApp e quando é uma ligação, olhe lá, não é todo mundo que atende. Então, assim, essa conexão de venda tete a tete para mim já era um sonho e vai permanecer. É uma visão que eu tenho, que eu gosto, que eu amo fazer isso e acredito, por isso que o meu negócio continua dando certo, porque eu acredito que é o que eu sempre trago para as minhas revendedoras. A gente acredita. Acredita no que você tem potencial, acredita no produto que você está vendendo, porque você vai vender. Então,
é a mesma coisa, assim, ninguém quer comprar, mas você chega ali e mostra, você acaba vendendo. E eu acho que, assim, pegando até uma experiência pessoal, acho que todo mundo já viveu algo parecido. Vai numa loja de shopping, por exemplo. O tratamento do vendedor é o diferencial, né? Então, você vai numa loja, e aí já aconteceu o caso de eu comprar algo, né, que eu não queria, mas a pessoa me tratou tão bem que aquilo foi Ah, não. Não é que eu não queria, não comprei só porque a pessoa foi educada. Mas aquilo ali foi uma coisa a mais. Me É, fez interessar mais pelo produto, eu fui isso. me sentir bem tratada. Então, assim, eu acho que todo mundo já passou por isso, assim, de ir numa loja e a diferença de tratamentos, quando você não é tratado com atenção, com um certo desprezo, o quanto que aquilo ali, assim, você não, às vezes não vai estar tão É, motivado para comprar. E às vezes ao contrário, quando você nem queria tanto e a pessoa te trata tão bem, faz tão a propaganda tão bem feita, a venda tão sim, sim, acolhedora, né? Uma venda sim. não só visando o lucro, mas visando ali o Sim. bem-estar do cliente, por exemplo, que aí você compra, assim, e vem, você compra não só por comprar, mas pelo tratamento. Eu acho que é um É, combo. você acaba comprando não só pela emoção, porque eu acredito, eu sou uma pessoa assim muito indecisa para compra, né? Libriana, você já viu. Então, eu necessito de uma ajuda. Então, toda vez que eu vou numa loja comprar, eu necessito. E eu não só vou na loja comprar. Eu vou na loja, eu converso, eu troco ideia. Se eu estou nervosa, eu acabo expondo, converso. Então, é uma troca. Eu acho que falando da saúde mental, quando você sai para você comprar, você ali sai daquela bolha de só comprar pelas redes sociais, você troca ideias, às vezes você conversa assunto com a pessoa que você nunca viu, mas aquela pessoa te fala uma palavra e você fala, não, realmente, né? Eu estava com um pensamento X negativo para essa ideia, essa pessoa falou isso, eu tenho que mudar, eu não posso viver. Então, tem várias modalidades, sim, de compra? Tem. Mas eu ainda acredito que a venda tete a tete, a venda física, quando você vai, você apresenta o produto para o comprador, é diferenciada. Ela é muito mais valorizada e além de você ver o produto também. E você acaba, querendo ou não, sendo uma psicóloga, né, nesse meio tempo. E criando aí a credibilidade, a indicação. Isso vai, não Isso, fica só ali, né? Vai reverberando, né? isso. E eu queria saber, assim, a diferença de antes de empreender e agora. Como é que é a sua relação com dinheiro e autonomia? Porque eu acho que isso mudou muito. Pensando no CLT e pensando no autônomo. Isso, assim, mudou completamente. Eu sou formada em administração de empresas e eu já conseguia fazer um controle financeiro, mesmo CLT. Eu sempre fui muito organizada financeiramente, mas quando você tem uma autonomia de tempo, de, de administrar seu tempo, de ter. Igual, se eu for te atender, eu vou ter mais tempo de te atender. Eu vou te atender, mas eu vou trocar ideia com você. Eu vou falar outros assuntos. Eu não vou simplesmente te vender uma lingerie, ponto. Eu vou, às vezes, falar para você, nossa, é lindo. Muitas pessoas eu já vendi e falam, ah, não, eu sou muito magra. A outra, ah, eu sou gordinha, eu sou aquilo. Elas mesmas se limitam pelo biotipo, por alguma coisa ou outra. E a forma de eu passar essa informação do produto e levantar a autoestima das mulheres fez com que eu também levantasse a minha. Então, assim, eu mudei praticamente da água para o vinho. Não que eu nunca mais vou trabalhar CLT. Eu não gosto de falar nunca mais, que eu acho que nunca é uma palavra que a gente não pode ficar falando. Mas a minha vida hoje de empreendedora, se eu for uma pessoa que for mostrar para outras mulheres que a vida, sonhos, que a gente pode conseguir aquilo que a gente deseja um dia, não desistir, eu vou falar isso. E falando da minha parte psicológica, eu tomava remédio, eu era depressiva, eu continuo fazendo terapia, porque eu acho que todo mundo tem que fazer sim, tá? Mas melhorou, assim, 99%. Isso aí melhorou. E você fala que foi durante essa transição de empreender, quando você saiu lá do CLT, você estava nesse lugar e adoecida emocionalmente e tudo. Tá. E a partir desse caminho que você foi se descobrindo, assim, dessa questão da liberdade, a questão financeira, isso foi te Sim. ajudando também nesse sentido. Ah, com certeza, né? Eu já realizei viagens que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. Hoje eu tenho
um tempo que eu consigo administrar, por exemplo, posso estar mais com a minha família, né? Eu posso ter tempos maiores e melhores com os meus amigos, que para mim é muito importante, né? Eu consigo entregar um kit, sentar e conversar com a minha cliente. Eu não estou ali somente visando lucro. Então, assim, a minha parte emocional, a minha parte financeira, tudo mudou. A gente nunca está 100%. Claro que tem altos e baixos. Não pense que você vai entrar num negócio que você... Ah, eu estou sempre com dinheiro. Não. Mas você equilibra. Como que você equilibra isso? Se sua parte mental tá boa, você pode ter certeza que o financeiro vai ficar melhor ainda. Então, quando você equilibra os dois, a sua vida vai seguir, vai fluir bem diferente do que aquilo que você vivia sofrendo. Então, dos remédios que eu parei de tomar, das insônias que eu tinha, hoje eu não tenho problema nenhum. Graças a Deus. Mas eu continuo fazendo terapia, porque é necessário. Aí são várias coisas, né? Porque a gente vai crescendo, vai dando mais problema, né? Ou as coisas vão vir à tona, tem isso. Muitas coisas vêm à tona. E aí você acaba tendo que dar continuidade na terapia, porque terapia é vida, né, gente? Terapia é vida. Vocês não devem deixar de fazer. E Olha, a rede... Ninguém pagou ela para isso. Essa propaganda Aí, ó, foi de graça. psicóloga Camila, eu super recomendo, tá? Gente, ninguém pagou, tá? Não teve nenhum Pix, nem nada. Mas, assim, é importante trazer, sempre quando alguém vem de outra área, né? Igual administração, enfim. Tudo impacta emocional. E o financeiro tá, igual você trouxe muito bem, né? Uma coisa influencia na outra. Então, você tá com dívida, você tá ali com empréstimo, aquilo ali vai influenciar muito na sua saúde mental e vice-versa. Uma coisa vai influenciar na outra. Então, é muito interessante pensar na nossa relação com o dinheiro. E às vezes a gente gasta por impulso, às vezes a gente não tem esse controle financeiro, ou às vezes, se tratando de negócios, tem coisas que fogem do nosso controle. E aí, como é que você vai lidar? Mas aí um adendo aí nessa questão é o seguinte, a gente tem que entender, nós mulheres principalmente, porque além de ser mãe, criar filhos, né, tem todo um paliativo familiar, né, a gente está sempre dando suporte, nós temos que entender que o dinheiro também não é tudo. A gente tem que entender que, além de trabalhar, de ter uma renda, você também tem que usufruir disso. Não adianta você só trabalhar, ganhar e esquecer de viver. E eu acho que não só o dinheiro, mas a sua saúde mental, o seu lazer, a sua família, isso também é muito importante, porque a gente acaba deixando isso de lado. Né? Eu não estou recriminando o CLT, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu não conseguia ter um convívio diferente do que eu tenho hoje, é totalmente diferente. Né? Eu sempre chegava cansada, não tinha tempo para nada, minha vida era uma correria. Aí chegava final de semana, vou descansar porque no outro dia tenho que trabalhar. Então, assim, é também saber viver isso. E uma frase que eu sempre falo, Lema dela. e eu não vou deixar de falar essa frase, que é importante, porque viver é diferente de estar vivo. E não adianta nada você estar doente, trabalhando doente, e você não conseguir viver isso. Né? Então, assim, é importante vocês trabalhar essa parte mental, porque nem se você fosse a milionária da vida, se você não estivesse bem emocionalmente, você não ia usufruir daquilo que a beleza te traz da vida. Perfeito, dá um corte bonito esse, né? Mas assim, trazendo a questão que a Mariana já falou, né, da questão do financeiro, da gente saber equilibrar, né? No final é tudo a gente tentando equilibrar cada lugar ali, né? E a mulher é mais cobrada, a mulher é diferente, né? A relação da mulher com a casa, com o filho, com a família, é muito diferente essa relação, assim. E aí você entender também que, igual ela falou, não está recriminando CLT, mas isso é muito estilo. Tem gente que ama trabalhar para a empresa, que se encontrou ali. Então a gente não está falando que é certo ou errado, a gente está falando de estilos de vida e escolhas que, no caso dela, fez mais sentido, e para outras mulheres também se tornou algo mais possível pela rotina, né? Sair também um pouco da zona de conforto, porque não é fácil, tá? Eu fiquei nessa zona de conforto um bom tempo, com medo, que novamente, né, a gente tem esse paradigma que é o medo, a gente precisa de quebrar esse tabu, principalmente nós, mulheres,
E eu fiquei nessa zona de conforto um período, achando que, não, para mim tá bom, eu tô ali, tô estacionada. Quando eu vi o meu potencial, que é aquela parte de acreditar, e aí veio a minha mãe, né? Foi falando, 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 e eu não agia, né? Infelizmente, Deus levou ela para me acreditar no meu potencial. Então, assim, gente, é sair da zona de conforto se for necessário. É o que eu falo. Uhum. E aí, assim, acho que o mais difícil é o primeiro passo. E depois disso, você vai ganhando ali, né, essa confiança. E aí eu queria até te fazer uma pergunta em relação a isso. O quanto que você percebe essa diferença na sua postura, na sua confiança? Porque teve os medos iniciais, os receios que a gente já comentou. E na sua forma de se posicionar hoje, pensando lá na Mariângela, lá do início, quando começou a sair dessa zona de conforto e empreender. A diferença de você lá de 2021 para hoje, assim. E hoje eu sou uma Mariângela mais espojada, eu sou uma pessoa popular. Eu sempre fui, mas eu sou mais. é, não tem diferença entre eu estar num ambiente com homens, né? Homens de uma classe social X e mulheres de uma classe social Y, para mim, não muda nada. Eu sempre estou ali igual e eu me sinto mais. Eu vou mentir, não, eu me sinto mais poderosa, tá? Eu me sinto uma mulher que realizada, sinto que eu realizo sonhos também, que o mais importante é que eu possa trazer para as pessoas que sempre têm sonhos e têm vontade de crescer. Olha, um exemplo que eu dou, eu tenho revendedoras minhas que estão desde o início, que já estão empreendendo seu próprio negócio, também continua vendendo a Mary Ann, a moda íntima. Eu tenho revendedoras minhas que são empresárias já de sucesso e revendem moda íntima. Então, o mercado tem para todo mundo. Basta a pessoa querer. Então, assim, sonho realizado. Para mim, hoje, você tá doido. Não ter. Eu não tenho que acordar às 5h30 da manhã mais para pegar aquele ônibus lotado, né? Eu faço meu horário. Tem dia que 10 horas da noite eu estou trabalhando? Tô. Mas eu estou feliz. Estou ali tomando um cafezinho, comendo uma janta na casa do cliente, batendo um papo, vendendo, mas feliz. Que às vezes você trabalha de um horário marcado, mas você fica ali naquela pressão, né? Então, assim, quando você empreende, você tem seu próprio negócio, muda tudo. Você pode ter certeza que 100%. Porque aí tem uma questão também que eu acho que é interessante a gente falar, que aí quando você falou da zona de conforto, que é uma área que todo mundo já ficou em algum momento ali, né? Até por medo, insegurança, ou por comodidade, enfim, ou por questão financeira na época, né? Enfim. Só que a gente tem que tomar cuidado para isso não ser sempre a mesma desculpa, né? Porque aí vira ali sempre aquela zona de conforto e a gente às vezes se dá desculpa, mas às vezes quando você vai ver é muito medo, muita insegurança, tudo que a gente já trouxe aqui. E quando você fala isso, eu acho que seria legal, você trouxe as duas experiências, tanto CLT, tanto, né, de autônoma, porque você tem ali a estabilidade, né, que é de ter o fixo, e tem benefícios, né, o CLT também tem os benefícios de ser CLT. Principalmente essa questão de estabilidade, né, do ticket de alimentação, né, acredito que seja uma das melhores partes do Plano de CLT. saúde. Plano de saúde, enfim, outros benefícios. E aí vem para o autônomo, e aí, assim, você está ali, vamos dizer, no CLT resguardado por uma empresa. E aí você tem até onde você vai crescer, né? Tem esses lugares. No autônomo, tudo depende de você, né? Sim. Então, assim, como é que você viu isso, assim, essa mudança? Porque aí foi uma mudança no sentido de você tem que fazer por você. Mas como você já foi, pelo que você fala, né? E pelo que eu conheço também da história dela, sempre ativa, então não foi uma mudança tão brusca, algo que ela já tinha ali na vida dela. Mas querendo ou não, acho que Impacta, puxou mais de você, né? Da né? Mariângela em si. Essa autonomia, essa independência. Eu começo com a palavra persistência. Quando você começa um negócio e você não persiste, na primeira queda você desistir. Então, assim, você tem que acreditar. A segunda palavra é acreditar. Talvez até acreditar a primeira. Porque quando você acredita no seu potencial, você pode ter certeza que vai dar certo. Então, assim, as inseguranças acontecem? Sim, vão acontecer sempre. Só que você tem que acreditar em você. E saber que lá na frente você vai ter um resultado. Então, tudo vai depender
do seu resultado. Então, você fez, você conquista. Se você não fez, você não conquista. Então, voltando a falar da zona de conforto. Se você é empresária, você vai ficar lá na sua casa, deitado, dormindo o dia inteiro, seu negócio não vai prosperar. Então, você tem que buscar. Como diz o ditado popular, correr atrás. Então, E é é muito isso. mais do que estar, porque, né, quando a gente está pensando em uma empresa, você tem ali uma. É claro que tem também, essa empresa não vai deixar você se acomodar, tem as exigências também. Mas no autônomo, se você não fizer, você não tem, né? Você não É. ganha, você não vai receber aquilo ali. Sim, você não tem salário, né? A diferença é que quando você trabalha para você mesma, você não tem salário fixo. Você faz o seu salário. Então, quando você faz o seu salário, você sabe que você tem que empenhar mais. Mas você tem outras comodidades que te ajudam cada vez mais a empenhar mais. Nossa, eu pude viajar esse mês X, pude fazer isso, pude fazer aquilo. Então você tem que empenhar mais, porque cada vez mais você vai querer fazer mais coisas. Então, tudo vai depender do seu empenho, do seu esforço, a sua saúde mental principalmente. Você tem que estar bem, porque você estando bem, você produz mais. Não é só trabalhando por conta própria, mas CLT também. Se você estiver mal emocionalmente, você não produz. Então, assim, a única diferença é que você não cumpre carga horária e você não tem salário fixo. O resto depende de você. Uhum. E por isso que o emocional conta tanto nisso, né? Demais. Conta tanto, até para você se movimentar. E um ponto importante, né? Eu acho que, complementando essa ideia que a gente está trazendo, é sempre saber onde você quer chegar, voltar esse autoconhecimento, quais são os meus objetivos, onde eu quero chegar com isso. É claro que tem coisas que vai sair fora do controle, né? Assim, que não vai acontecer da forma como a gente espera, porque a vida tem as questões, né? E a gente não tem o controle de tudo. Mas a gente pode ter uma noção de onde a gente quer chegar, de objetivos, né? Então, acho que ter essa clareza até motiva mais. Ah, eu quero chegar nesse lugar. Meu sonho é viver disso. Meu sonho, enfim, aonde eu quero caminhar? Quero poder viajar mais, quero, enfim, o que que eu quero de fato? Então, fazer essa pergunta para você mesma, se conhecer também, acredito que saber o seu limite, que aí a partir Isso. disso vem as escolhas. Então, eu vejo que isso é essencial. Você precisou disso também? De voltar para você, Muito, para... muito. Eu precisei. Esse foi um dos pontos principais, né? A gente tem que se perguntar o tempo todo, questionar, se auto-questionar. O que que eu quero para mim? Eu quero isso? Então eu vinha já me auto-questionando há um bom tempo, mas infelizmente a vida, eu não consegui, porque eu tinha outras prioridades, né? Como eu tinha filho de menor, então eu achava que eu não ia dar conta sozinha e tal. Então eu ficava naquela um passo sempre para trás. Quando eu acordei, que eu dei um passo para frente, eu falei, gente, por que que eu não fiz isso antes? Mas se auto-perguntar, se auto-sabotar também, sempre me sabotava. Minha mente sempre falava assim, nossa, eu sou muito doida, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nossa, eu deixei uma empresa, um CLT com uma renda maravilhosa. Eu estava bem para chegar, não sei se vai dar certo, mas eu acreditei. Então, eu acho que o primeiro passo é isso. Entendeu? Porque a mente da gente vai. E não estou falando lá atrás, não. Ainda a minha mente me sabota. Mas aí o autocontrole, a minha autoconfiança, né? A vontade que eu tenho de crescer, a vontade que eu tenho de viver, de conquistar, de viajar, ela fala mais alto. Então eu falo, eu tenho que fazer, eu vou conseguir, eu consigo, eu vou fazer. Eu já consegui. Então eu sempre levo muitas coisas para o lado positivo. Eu tento tirar o negativo, sabe? Então o lado positivo hoje é o que sempre está presente na minha vida, é que eu sempre falo. Vou dar um exemplo de uma revendedora minha, primeira vez, ela foi indicação. Eu passei um kit para ela, ela falou assim, no outro dia ela olhou as peças e falou, Mari, eu quero que você pegue o kit, que eu não vou vender nada. Eu virei para ela e falei assim, mas por quê? Ah, não tem nada que eu gostei aqui, não vai dar certo e tal. Eu falei, olha, antes de você colocar negatividade em cima daquilo que você está vendo, abraça o produto, confia no produto, porque gosto é peculiar, cada um tem o seu. Então, assim, dá uma oportunidade para você mesma mostrar que você tem capacidade. E ela foi a melhor vendedora que eu tive
do mês passado, inclusive. Ela foi essa vendedora do mês passado. Ela vendeu muito bem. Então, assim, quando ela fez o acerto comigo, ela falou, nó, nem eu acreditava que eu tinha esse potencial. Então, tá vendo como que nós mesmos, a gente mesmo se sabota? Porque a gente acaba desacreditando no nosso potencial e deixando passar. Ela ganhou mais de 1.500, quase R$ 2.000 comigo. Ou seja, não é uma renda ruim para quem está em casa, né? Cuidando de filhos. Então, assim, parar de auto se sabotar também é importante. Começar a ter pensamentos positivos para te trazer ali a busca daquilo que você quer alcançar. Até porque quando a gente fica nesses pensamentos, a gente não tem força nem para se mover para sair daquilo ali. Então, o medo de julgamento também tem muito isso. Né? Então, além do medo ali da questão de você se questionar em relação à capacidade e tudo mais, tem o medo do julgamento, o medo do fracasso, que assim, pode ser que daquele jeito que você pensou não dá certo. Aí você tem que se reinventar. Acho que empreender em qualquer área você precisa abrir a sua mente para isso, né? Por exemplo, a psicologia, quando você é autônomo, também vamos dizer que é uma forma de empreender, né? Com a minha Sim. imagem, com a questão dos atendimentos, em fazer parceria. Então, cada área ali, a gente precisa empreender pensando nesse sentido, assim, né? A psicologia também tem essa área empreendedora, assim como outras, advogado, enfim, nutrição. Então, a gente vive muitas áreas que têm essas possibilidades de empreender. E aí a gente vê muito isso, principalmente eu vejo muito isso na psicologia, porque na faculdade a gente não tem tanto vamos dizer assim, recurso ali até para questão financeira, como que gerir uma clínica, então vai aprendendo ali no dia a dia. Não é algo fácil, né, como a Mariângela trouxe, de ser um processo, da mente ficar ali, será que vai dar certo? Mesmo a gente psicólogo, a gente também pensa isso, tá? Não somos autossuficientes, é bem legal falar sobre isso. Eu também faço a minha terapia, então assim, para a gente poder sempre estar buscando esse autoconhecimento, porque todo mundo precisa de terapia, inclusive os psicólogos. Até mais, porque a gente tem mais demanda emocional até do outro, né? Para saber dividir ali o que que é meu, o que que é do outro. Então, essa questão das crenças limitantes, né, que a gente está falando, é um primeiro passo para serem trabalhadas, porque às vezes vem muito de trauma, vem de algo que você não viveu ainda. Tem muitas relações, às vezes, da infância, de bullying, e Sim. aí isso fica marcas. Então, a terapia também ajuda muito nisso, a reconstruir, enfim, a você entender ali e a dar esse primeiro passo. E é um processo. Eu costumo sempre falar aqui no podcast da importância da gente respeitar e entender que é um processo. Não vou chegar lá onde eu quero no dia para a noite. Você vai precisar ali construir o seu caminho ali, né, até chegar naquele sonho maior. Então, assim, colocar metas mais reais, né? Metas mais possíveis. Não é que você não vai acreditar em você, mas você vai colocar metas que dentro daquela realidade agora você tem mais condição de alcançar. A longo prazo eu pretendo isso. Então você vai dar um tempo, vai buscar e correr atrás para que você chegue lá, né, naquele objetivo ali. E aí o tanto de questão que a Mariângela falou de habilidades socioemocionais que ela precisou conquistar. Então, assim, gente, ela falou muito sobre confiança desde o início, a própria persistência, Sim. a comunicação é uma habilidade. Então, comunicação. Tem público, tem gente que é gente boa, tem gente que já não é tanto, e aí você tem que ter uma comunicação mais assertiva, tem que ver a linguagem da pessoa. Então, você precisa desenvolver habilidades ali socioemocionais. A própria resiliência, que é essa questão de adaptar, de lidar com as adversidades. Paciência, né? Porque as coisas, tem coisa que é no nosso tempo, tem coisa que não é. Então, assim, muitas habilidades precisaram, pelo que eu vejo, né? E também pelo que eu vivo na questão de ser autônoma, assim, serem desenvolvidas para lidar com essa escolha de vida, com esse estilo de vida. Você Sim. tem mais alguma que você desenvolveu, precisou desenvolver? Assim, eu era muito assim, eu precisei É, melhorar isso para na ficar verdade, melhor. a gente quando eu comecei a trabalhar com lingerie, né, eu já trabalhava antes, mas quando eu comecei a empreender a Mary Angel Moda Íntima, que eu realmente abracei minha empresa e comecei, foram quebrados paradigmas, começando por mim. Porque a gente sempre achava que lingerie você tinha que ter um padrão de beleza, né? Para você, uma lingerie bacana, você tem que estar magrinho, um corpo escultural, não sei o quê. Eu acho que também, só para acrescentar, até as revistas, a televisão, a Já mídia começou a mudar isso, trazia né? muita lingerie só nesse É, lugar só também. desse tipo. Então, esses paradigmas foram quebrando ao longo do tempo para cá, né? Pós-pandemia principalmente. E eu também comecei a ter outras visões que para você usar uma lingerie hoje sensual, para você
ter um momento que você queira usar uma lingerie com seu marido, você não tem que ser uma Gisele Bündchen, exemplo, né? É o padrão Você dos não anos tem que ter um 2000. padrão de beleza. E isso acabou. Não existe mais padrão de beleza. Tanto que a mídia está trazendo esse diferencial para quebrar isso, né? Então, eu comecei a enxergar isso de outra forma, sabe? Isso me ajudou muito. No meu pessoal, entendeu? Uhum. E na questão da venda, assim, de ter essa questão dos públicos diversos, que você mesmo falou que quando você vai vender, vem essa questão da mulher pensar, não, como é que eu vou usar É, isso? Aí vem questão de autoestima. isso. Como é que você lida com isso na venda? Porque impacta direto, É, né? direto. Então, isso eu trabalho com todo o público, né? Eu trabalho lingerie para pessoas mais velhas, para jovens, para pessoas da minha faixa etária, plus size. Então, assim, não tem um padrão. A lingerie hoje, ela não existe padrão. A pessoa usa aquilo que ela quer. Se ela quiser usar uma micro tanga, ela vai usar. Se ela quiser usar uma calcinha, uma tanga maior, ela vai usar. Então, não existe mais esse paradigma. Isso foi quebrado. Então, hoje é livre, a pessoa compra o que ela quer. Entendeu? Então, não tem dificuldade mais de vender referente a isso. Porque, antigamente, eu falo pelas minhas clientes plus size, né? Assim como eu também, a gente está mais cheinha, a gente tinha dificuldade de comprar lingerie. Né? Hoje não, hoje as coisas mudaram. As pessoas mais magrinhas têm mais dificuldade de comprar hoje do que a Plus. Então quebrou isso. Então, assim, igualou, na verdade. Então, não tem dificuldade, porque a Mary Angel, por exemplo, ela trabalha com todo o biotipo. Entendeu? E o quanto que isso, assim, eu imagino que a partir do seu trabalho, além da gente, a gente falou dos impactos aqui, né, para as mulheres que trabalham com a revenda e tudo, mas o impacto para as clientes que consomem, por exemplo. E aí você trouxe essa questão de você abraçar o público. Tem lojas que têm, né, a questão do plus e abre ali para vários públicos, mas você ter esse acesso, assim, eu acho que é algo muito importante ali, até para a Sim. mulher. Nossa, eu nunca me vi usando uma lingerie desse tipo, mais sensual. E aí ela vai ali, a partir do seu produto. É claro que a autoestima não é só isso, mas é uma parte muito importante da mulher se Ajuda, né? ver de uma forma diferente. Você consegue perceber, às vezes, nossos clientes, assim. É claro que, né, assim, não é. É um passo, né? Quando a pessoa consegue se ver, se aceitar, enfim. Essa mudança na autoestima, até das suas próprias revendedoras. Demais, demais, demais. Elas, as mulheres hoje, elas estão aceitando e não aceitando ser o que era antes. E aceitando que elas merecem aquilo que elas querem, indiferente de padrões. Lançou lingerie X, padrão biotipo X. Não existe isso mais. Então, está voltado para aquilo que é essencial e real, porque cansou de ser fictício, né? É por isso que não existe mais essas revistas assim que ficam vendendo, que antigamente existia aqueles padrões, só modelo top, né? Então acabou, não tem isso mais. Agora é público geral. Público geral. E é bom que, assim, a pessoa se sente pertencida ali, né? Porque você vê alguém usando, né? Eu vejo até nas postagens, ela faz no Instagram, no status, no Instagram, então vários tipos de pessoas ali. E isso é muito importante, né? Mesmo que essa atualização mesmo, né? Porque tinha muita revista antes, né? Assim, muita revista, a mídia mesmo, isso começou realmente a mudar e ganhar um espaço muito Isso. importante. É claro que a gente sabe que ainda tem a influência muito grande da rede social, enfim, de várias questões envolvendo corpo e tudo mais, mas eu vejo que é um assunto falado, que é algo que tem, enfim, só o fato de ter lingeries também para vários tamanhos já mostra que é uma coisa inclusiva, né? Uma questão Inclusiva. inclusiva. Isso é muito importante para a mulher sentir, até para questão de ansiedade, depressão. É claro que isso é um fator, né, gente? Não é tudo, né? Como eu estou acostumando a frisar aqui. Mas é um fator muito importante, essa questão dela se sentir pertencida ali naquela sociedade, que ela tem um espaço. Inserida, né? Ela está inserida, os biotipos estão inseridos. Então, a Mary Angel, ela insere todos os biotipos, sem exceção de nenhum. Então, assim, eu gosto de trabalhar com. Eu friso sempre isso, porque, Mari, você tem plus? Tenho. Você tem tanga X? Tenho. Por quê? Eu não tenho exceção de biotipo, entendeu? Isso é incrível. Como mulher, ainda mais, né? Assim, seu papel
questão ali, autoestima, renda, empoderamento, né? Tá tudo incluso, né? Então, o impacto da sua marca, além de pessoal para sua vida, é um impacto enorme nas pessoas que compram e que revendem da sua marca. Então, é muito bacana pensar que um negócio tem um impacto tão grande assim. E isso vai passando, né? Vai perpassando a filha e a sobrinha que vê, enfim. É uma cadeia positiva, né? Com certeza. E aí, antes da gente caminhar, a gente já está caminhando para o final, eu vou dar mais um recadinho da Implantar sobre a internet, né? Então, a Implantar, ela tem vários planos de internet, com vários gigas, 5, 12, 30, 45. Então, várias opções aí de valores e de capacidade em relação à internet. Então, é uma liberdade de ter internet aonde você quiser e da forma como você quiser, com o Implantei Chip controle. E aí também tem uma conexão, né, em relação a planos com mais gigas, né, então de 1.000, de 600. E aí consultem o Instagram, o site e as redes sociais da Implantar para saberem mais sobre os valores do pacote, né? É uma internet que tem uma conexão muito boa e para quem quiser saber, acesse o QR Code e contrate já. E aí, assim, muita coisa interessante que a gente falou, e uma coisa puxando a outra, né? Mas o que ficou mais para mim da conversa, que a gente já está caminhando para o final, é essa questão de acreditar em você. E aí, assim, eu acho que a gente traz um papo muito real, assim, a Maria Ângela trouxe a vivência dela, das dificuldades, de todo o processo, mas que isso começou de dentro para fora ali, né? Dela se entendendo, dela se conhecendo. Então, o que ficou mais para mim de marcante, assim, do que a gente trouxe hoje da conversa foi a questão da confiança e do impacto que o negócio tem na vida de milhões de pessoas, principalmente as mulheres. E, consequentemente, dos filhos das mulheres, a presença da mãe dentro de casa, o quanto que se influencia na saúde mental dos filhos. Então, assim, é um impacto muito grande quando você abre um negócio. Profissão é algo muito sério, né, gente? Então, assim, escolham algo que faça sentido para vocês, né? Ela trouxe muito essa questão dela se encontrou nas vendas ali, ela se encontrou, ela vê sentido. É claro que a gente sabe que o financeiro conta, sim, mas será que é o único motivo para que eu vou escolher uma profissão? Será que aquilo vai me sustentar durante anos ali naquela profissão? Porque como ela bem trouxe, assim, a questão da vida, o dinheiro é importante, mas será que ele precisa ser tudo? Porque aí tem as outras questões, eu vou ter dinheiro. Mas para isso eu vou precisar, assim, desgastar minha saúde física, mental. Eu vou conseguir aproveitar isso que é a minha maior meta de vida, né? Então, assim, vamos repensar quem está na escolha de profissão, né? Adolescentes que estão aí, né, perto do Enem, assim, né, pensando em fazer o Enem. Pessoas que estão em transição de carreira também, que às vezes estão numa área e não se reencontram e vão recomeçar, que também é um passo complicado, mas que é possível, né? Então, assim, o que eu deixo de conselho, assim, para as mulheres que têm medo de recomeçar é isso, assim, vejam o que faz sentido para vocês. E a partir disso, quando você ama algo que você faz, aquilo vai fluir, você vai ter qualidade no seu trabalho, você vai ter motivação mesmo nos dias difíceis. Então, quando é algo que você não gosta, eu nem imagino, assim, porque já é difícil o trabalho, né? Tem as questões. E se for algo que eu não vejo sentido, então essa motivação vai custar existir, né? Então, assim, pensando nisso que eu falei, né, com conselho para alguma mulher que tenha medo de recomeçar, qual o conselho que você dá, pensando em tudo isso que a gente falou, para as mulheres que estão querendo empreender em alguma coisa e tem várias as crenças que a gente falou limitantes? Então, que acreditem nelas mesmas, né? Que acreditar em si mesma é um fator principal. É como diz a minha amiga recém-casada, já casada há 10 anos, mas recém-casada, a vida me surpreende e eu acho que a gente precisa de sempre focar num objetivo. É aquilo que você falou, muito importante. Será que só o dinheiro vai me fazer feliz? Né? A qualidade de vida hoje é o que eu prezo. Então, eu escolhi a qualidade de vida, né? Estar bem emocionalmente. Então, o conselho que eu dou é para vocês, mulheres, para vocês que querem empreender, para vocês que querem continuar trabalhando sim no CLT, que é importante, mas não deixe de viver aquilo que você deseja, não deixe de ser aquilo que você quer ser, sua essência, sabe? Faça aquilo que você tenha desejo, que você tem vontade, entendeu? Então, assim, seja feliz, né? Porque viver é diferente de estar vivo, mais uma vez, tá? Eu quero agradecer pela essa oportunidade, tá, Camila?
E indicar a Camila também, uma excelente psicóloga, a rede. E falar que muito obrigada para vocês também que estão aqui, né, no canal, nos prestigiando, mas que passem esse vídeo para outras pessoas e que tragam mais pessoas para esse mundo real, né, que a gente está vivendo um mundo muito fictício, e estão esquecendo de dizer o eu te amo, tá? Um beijo, obrigada. E assim, só para encerrar e agradecer, né? Foi ótimo. Acho que a gente conseguiu caminhar bem dentro do que a gente queria e falar de assuntos extremamente relevantes. Então, assim, agradecer a sua participação, né? Obrigada. Foi corrido, né? Chegar aqui, mas deu tudo certo. E é Graças a isso, Deus. gente. Repassem o vídeo, né, para as mulheres, compartilhem informação de qualidade. Podcast você escuta fazendo uma esteira, na academia, lavando vasilha. Então é para ser uma coisa Isso. mais dinâmica. O tempo, a gente sabe que o tempo hoje tempo é dinheiro, né, que a gente costuma falar, mas é informação que precisa ser passada e é muito importante a gente ouvir informações com qualidade. Então, assim, sigam a rede nas redes sociais, indiquem a plataforma, a gente tem vários psicólogos aqui disponíveis. Hoje a gente frisou mais uma vez, né, e também com a Mariângela, a importância da terapia nesse processo dela se redescobrir, se reinventar. Então, deem a oportunidade também e contem com a rede para iniciar essa mudança, né? Porque a confiança hoje, o recado é esse, a confiança é o caminho para alcançar Justamente. o sucesso, né? Isso Então é aí. isso. Tchauzinho. Tchau. Deu 1 hora certinho.